Bom, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre isquemia ocular. E talvez você se assuste assim com o termo. Poxa, do que eles vão falar? O que é isso? Calma, nós vamos explicar tudo direitinho para você entender. Quem vai nos ajudar nessa tarde, e já está aqui no nosso estúdio, é o oftalmologista Dr. Daniel Camelotti. Dr. Daniel, obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. É uma alegria recebê-lo aqui no Consulta ao Doutor. Uma ótima tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite mais uma vez. É um prazer estar aqui no Consulta ao Doutor. Muito bom, com certeza vai ser uma tarde muito proveitosa, um bate-papo super agradável sobre o tema. Mas, doutor Daniel, a primeira pergunta não tem como fugir, até para a gente poder localizar nosso telespectador no nosso bate-papo. Do que nós vamos falar? O que é essa isquemia ocular? Então, o que é uma isquemia? Isquemia é falta de oxigenação. Então, por alguma razão, existiu alguma falta de oxigenação. Eu vou tentar falar um pouco mais sobre a retina, que é a parte de trás do olho. Até trouxe um olho aqui para poder exemplificar melhor. E tudo que os vasos vão caminhar, vão levar vasos sanguíneos para poder nutrir aquela região. Então, se aconteceu por alguma causa, algo que parou de enviar sangue para aquela área, pode acontecer uma isquemia, uma falta de oxigenação, consequentemente levando uma perda visual, uma perda de campo visual, que pode levar a uma sequela e que em muitos casos a gente pode tentar evitar complicações com alguns procedimentos que a gente vai falando durante o programa. Sim, o que pode ser o causador, doutor, dessa falta de oxigenação ali? Então, causadores, temos vários. Primeiro vamos falar da parte vascular. Um diabetes mal controlado que pode causar uma retinopatia diabética, que pode evoluir de várias maneiras. A retinopatia diabética pode ser leve até proliferativa, que seria mais grave. E essa proliferativa é que, por causa de deficiência nos vasos, vão acontecer isquemias e levar até uma hemorragia, descolamento de retina e até mesmo uma cegueira. A hipertensão arterial pode levar a oclusões de vasos, como se fosse alguns AVCs no fundo do olho, que também por alguma razão, por aquele bloqueio, aquela vasoconstrição causada por essa hipertensão, também pode causar essa isquemia. Além disso, problemas infecciosos, doenças infecciosas como tuberculose, herpes, a gente pode dizer sífilis, tudo isso pode causar também essa isquemia, além de problemas reumatológicos autoimunes como lúpus e síndromes ligadas à obstrução da carótida, que vai levar algumas artérias, seria a artéria oftálmica que nutre essa parte da retina, como obstrução da carótida pode levar também a uma síndrome isquêmica ocular. Então, desde causas vasculares, infecciosas, autoimunes, então existem várias causas da isquemia ocular. Você consegue perceber que o nosso campo hoje de conversa é bem amplo, a gente tem muito assunto para falar, tem muitas possibilidades para a gente abordar. E antes da gente continuar esse bate-papo aqui com o Dr. Daniel, eu quero obviamente pedir e contar com a sua participação, com a sua colaboração nesse bate-papo para você me ajudar aqui nessa conversa desta tarde, tá bom? Mande a sua pergunta, mande o seu comentário, mande o seu relato, tá, para a gente. Dr. Daniel, vamos falar um pouquinho primeiro da busca pelo oftalmologista. Normalmente ela é associada a alguma questão assim da pessoa, poxa, não está enxergando bem, ou o pai percebe que o filho não está vendo alguma coisa direitinho. Normalmente são relacionadas a essas questões, mas que podem ser uma porta de entrada para um problema mais sério, como essa questão da falta de oxigenação que a gente está falando? Sim, na maioria das vezes, o que faz o paciente buscar o oftalmologista é a baixa visual. Só que em muitos casos, o problema oftalmológico é silencioso. Vamos dizer, na criança. Às vezes a criança não informa a visão, mas ela pode ter uma ambliopia. Existe um grau de 7 graus em um olho, nada no outro. Então um estrabismo em um olho, o outro não. Isso faz esse olho não desenvolver. Então a criança não vai saber relatar. Então, desde o nascimento deve ser feita uma avaliação. Desde o nascimento é feita uma avaliação principalmente de prematuros, porque prematuridade também é algo que pode causar uma alteração isquêmica na periferia. Então você precisa tratar com laser e tudo para evitar complicações. Então desde ali do nascimento deve ser feito aquele teste do olhinho, para você ver se a imagem que passa, se você tem aquele reflexo vermelho, se existe catarata congênita, alguma obstrução visual que você também precisa tratar logo. Então essa ambliopia que você deve fazer aquele tampão no olho bom para estimular o olho ruim a desenvolver. Então isso a criança não vai
dizer para você. Então, o perigo é isso. O que faz as pessoas procurar oftalmologista é sempre a baixa visual. Mas em muitos casos como esse, como o glaucoma, que seria em pessoas mais idosas, que ele vai perdendo o campo visual, mas a visão central ela é preservada até o final. Só certo. que quando for procurar o oftalmologista, já está numa fase final que não consegue voltar atrás. Agora, essas causas que fazem ele procurar o oftalmologista, como uma isquemia ocular, é importante você avaliar e descobrir a causa. Você vê que existe um problema, mas, como eu falei, existem várias causas de uma isquemia e você deve procurar conjuntamente com o cardiologista, com o neurologista, com reumato, endócrino, a causa. Você vai pedir vários exames e tudo para poder descobrir e tratar tanto a parte sistêmica como a parte ocular associada. Sim. Doutora, eu fiz essa pergunta porque a gente recebe os profissionais aqui diariamente e na nossa conversa a gente consegue perceber que a prevenção é a grande arma. Para todos os problemas que a gente debate aqui, a prevenção sempre está lá. Se prevenir, se chegar antes, se procurar em tal tempo. Mas, uma observação leiga, o doutor me corrige se eu estiver errado, por favor. A questão dos olhos, elas são muito parecidas com a questão do dente. Ninguém vai no dentista para fazer prevenção, muito raramente, muito. Na questão dos olhos tem isso também? E se tem, qual que é o período correto da pessoa procurar um oftalmologista para fazer essa manutenção, essa prevenção? Sem dúvida tem. Então, dando esse exemplo da parte das crianças, como eu falei, do glaucoma, você avaliar a pressão intraocular, pelo menos a partir dos 40 anos de idade, avaliar o fundo do olho para avaliar o nervo óptico. Dando o exemplo do diabético, às vezes totalmente descompensado, ele já está na fase proliferativa há muito tempo, só que não afetou o centro visual, só que ele já está cheio de neovaso, que eu vou mostrar aqui, que já só basta um esforçozinho para estourar o sangue, o vaso e sangrar, e você de um dia para o outro perder a visão. Então ele está bem, mas se tivesse feito a prevenção realizando laser anteriormente, realizando alguma profilaxia com algum procedimento, evitaria chegar nesse momento, não só na parte ocular, mas esse tratamento, esse controle do diabetes não vai deixar que atinja essa retinopatia proliferativa tão grave, que vai passar por várias fases, a não proliferativa, a leve, moderada, severa, tudo isso são anos, até chegar na proliferativa. E ele pode fazer ao contrário, né? Fazendo uma prevenção do olho, ele descobrir outra doença que ele tem. Em vários casos a gente faz um exame ocular de rotina e você consegue descobrir problemas como hipertensão, como até uma leucemia, diversos problemas que você pode descobrir, principalmente com o fundo do olho. Então, as doenças, a gente diz que o olho é a janela do corpo. Então, você consegue, com o fundo do olho, descobrir que a pessoa tem aquela doença. Você viu aquela alteração e vai pedir exames sistêmicos para descobrir o que está causando aquilo. Então, pelo olho, você consegue também descobrir doenças sistêmicas. Muito legal. Antes da gente continuar esse bate-papo, vamos atender uma ligação. Já tem uma telespectadora na linha que vai falar com a gente, a Carmelita. Ela fala lá de Recife, Pernambuco. Carmelita, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. Consegue me ouvir corretamente? Sim. Boa, Carmelita. Olha, deixa eu te pedir um favor. Abaixa o volume do seu televisor. Vamos conversar só pelo telefone. Aí diminui esse tempo entre a minha pergunta e a sua resposta, tá bom? Tá bem. Boa, e aí assim que você fizer a sua pergunta, aí você pode aumentar o volume para ouvir a resposta do Dr. Daniel, tá bom? Ele também já te escuta, Carmelita. Fica à vontade para fazer a sua pergunta, por favor. Ok, boa tarde, doutor. É o seguinte, desde 2016, eu acordei vendo em duplicidade. Fiquei desesperada, corri no médico e ele me mandou ir no neuro. Aí ele achou por bem encaminhar para outro médico, um neurocirurgião. Eu fiz essa neurocirurgia e de lá para cá, de 6 em 6 meses, é feito uma ressonância magnética do crânio. Esse caroço, que é chamado meningioma, que grudou no sexto nervo óptico, chamado nervo cavernoso, o senhor sabe? E de lá para cá, o médico disse que estacionou, não tem evolução nenhuma. Que tem pessoas que passa até 6 anos, mas eu não vejo essa evolução. Embora esse caroço tenha estacionado, não calcificou, assim o médico me disse.
Eu fiquei estrábica. Tá. E não tenho nem mais fé. Que eu vejo bem com esse olho, vejo até melhor do que com o outro, é o olho esquerdo. Tá. Eu não entendi, Camila, mas você não consegue enxergar direito ou enxerga direito? Enxergo muito bem. Entende? Com esse olho eu enxergo até melhor do que com o outro. É o olho esquerdo. Entendi. Pelo que ela disse, acordou um dia com uma duplicidade na vista e fez uma série de exames. O doutor conseguiu entender os detalhes que ela passou lá? Aí é só um ouvido profissional mesmo para conseguir entender. O que a gente pode comentar, doutor? Primeiro explicando de novo, vai aparecer no olho um problema sistêmico. Então, em muitos casos, a gente vai avaliar o fundo do olho, só para poder exemplificar melhor. Por favor. Aqui é o nosso olho, certo? A gente enxerga, na verdade, com o cérebro. Então, para chegar no cérebro, a imagem precisa passar por essa transparência da córnea, do cristalino, do vítreo, para chegar no nervo óptico. Tá. O nervo óptico é que vai levar a imagem para o cérebro para ser interpretado. Então, nos problemas neurológicos, existem, em muitos casos, a compressão desse nervo óptico, que vai levar e vai passar pelas estruturas do cérebro. Então, essa compressão pode ser causada por um tumor, um meningioma, um microadenoma, um adenoma, que isso pode causar tanto problemas visuais, problemas principalmente de campo visual. Então, em muitos casos, o paciente tem uma visão preservada central, mas existe uma deficiência de campo visual, dependendo de onde que ele vai estar comprimindo, dependendo da localização. E, além disso, pode causar essas alterações, como eu falou, o estrabismo, que é o desvio ocular. Dando um exemplo, se essa compressão for no terceiro nervo, pode dar um estrabismo, certo? Ele pode causar uma queda da pálpebra. Então, tudo isso deve ser avaliado. Não é a parte do olho. Sim. Isso tudo pode ser causado por alguma alteração, não só neurológica, mas uma hipertensão ou um diabetes mal controlados também pode causar uma visão dupla. Então, problemas sistêmicos podem gerar alterações oculares que devem ser investigadas. Por isso, ela foi no oftalmologista e ele pediu a avaliação do neuro, corretamente ele fez isso. Sim. Tanto é que foi descoberto esse meningioma, que seria um tumor que provavelmente estava comprimindo alguma região do nervo óptico, que é o que leva, como se fosse um tubo, um cano que vai levar a informação lá para o cérebro e lá vai ser codificado e interpretado. Então, a gente enxerga, na verdade, com o cérebro. Vai passar por várias células da retina, como os cônios e os bastonetes, vão ser interpretadas, mas é ali que vai ser interpretado. Então, todas essas regiões, tendo qualquer compressão, qualquer alteração, pode haver o acometimento tanto da visão central, como dela não é acometida, como o campo visual, que também pode ser alterado. Então, de novo, a prevenção é muito importante. Ela conseguiu fazer a cirurgia sem que esse tumor tivesse um tamanho muito maior, afetando mais a visão dela. Sim, com certeza. Obrigado, viu, Carmelita, pela sua participação, pelo seu relato também aqui pra gente. Doutor Daniel, vamos comentar um pouquinho, aproveitar esse início aqui do nosso bate-papo, para falar sobre a questão dos olhos e a Covid-19, que é um tema que a gente não consegue fugir, porque está aí, está direto, está no nosso dia a dia, e o olho tem sido considerado, né, uma porta de entrada para esse vírus também. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão, por favor? Sim, primeiro sobre essa porta de entrada, acho que é importante falar, porque a gente se preocupa com a lavagem das mãos, o álcool nas mãos, mas aquilo, você levando a mão, a boca, o olho que tem a mucosa, você levando a mão ao olho, você tem uma grande chance de você contrair o Covid. Então você tem que tomar esse cuidado de não esfregar o olho, lavar bem as mãos e levar a mão ao olho, por isso que todos os profissionais de saúde estão usando a face shield, óculos, que isso é uma forma de proteção. Além disso, o olho também pode sofrer algum sintoma relacionado ao Covid. Conjuntivite é algo imenso, que pode ser relacionado a bactéria, vírus, alergia, mas um dos sintomas, numa porcentagem pequena das pessoas, é uma conjuntivite. Não quer dizer que a pessoa teve conjuntivite na pandemia, que é o Covid, até uma minoria, mas deve ser levado em conta. Se existe a conjuntivite, perguntar sobre sintomas respiratórios também associados, porque é um vírus, e como qualquer outro vírus também pode causar a conjuntivite. Então existe também essa associação, tanto do contágio, de você tomar cuidado de lavar as mãos e não levar os olhos, como um dos sintomas pode ocorrer uma conjuntivite. Então eu acho que é sempre bom levar em consideração isso.
É uma área que a gente tem que ficar atento, porque a máscara, né, protege muito ali a boca e o nariz, Sim. inclusive desse contato com a mão. Sim. Mas o olho não, né? Fica então, exposto. Fica exposto. Então é incrível, né, como nessas horas que a gente não pode fazer isso, dá aquela vontade de coçar. Sempre assim. E aí tem que tomar cuidado por conta disso, porque pode ser realmente um perigo. O seu dia a dia, doutor, como é que ficou os atendimentos, a clínica, como é que está o momento atual? Como é que vocês já estão fazendo os procedimentos, os tratamentos, atendendo os pacientes? Como é que está esse momento agora? Sem dúvida, todos os profissionais da saúde devem tomar os cuidados a distância de um paciente para o outro, tanto de atendimento para não existir aglomeração, como a distância entre você e o paciente, as proteções, como a máscara, como o óculos, como a luva, a lavagem, o cuidado da higienização de cada aparelho, de cada local do ambiente, os cuidados também com a secretária, os cuidados de você perguntar para o paciente se está tendo algum sintoma ou não antes de passar na consulta. Então, todos esses cuidados eu acho que devem ser levados em conta em qualquer profissional de saúde, tendo um maior contato ou não. Mas essa parte do oftalmo também deve ser considerada, porque você tem aquela avaliação e deve-se tomar o cuidado. Então, estão sendo feitos atendimentos, até porque, como a gente fala, as doenças não param, não é só o Covid. Sim. Não pode parar o atendimento de pacientes que fazem procedimentos de retina, que não podem parar o tratamento, como injeções intraoculares, descolamentos de retina, que devem ser feitos cirurgias de urgência, não podem esperar. Glaucomas, então deve ser feito acompanhamento com todos os cuidados para que isso não interfira a saúde do paciente em geral. Sim, com certeza. Um outro detalhe que muita gente fala com relação aos olhos, a gente citando aqui também, é das alergias, que Sim. normalmente aparece muito. Na questão do olho tem também a ver com o tempo, então nós estamos entrando agora na época do inverno, essas alergias tendem a aumentar também? Tem tudo a ver, porque a rinite alérgica, o olho sofre com isso também. Quem tem rinite, uma grande parte das pessoas sente aquele olho ficar vermelho, que é uma conjuntivite também, mas não é aquela que passa, é a conjuntivite alérgica, que vai ter aquele olho vermelho, só que coçando muito e mais inchado. Então aquela pessoa que tem rinite vai ter aquela conjuntivite crônica que vai sempre estar coçando, então ele vai utilizar um colírio antialérgico. Então nessa época é comum de acontecer, deve-se tomar cuidado do coçar do olho. Até em junho teve o junho violeta, que se falou sobre ceratocone, que é uma doença da córnea, da parte da frente do olho, que esse coçar constante do olho, principalmente em pessoas que têm alergia e mais tendência pela genética a ter ceratocone, a córnea que ela é cônica, ela começa a ficar triangular. E aumentando o grau de astigmatismo, gerando algo que vai aumentando aos poucos. Então, coçar do olho para quem já tem essa genética é perigoso. Então, deve-se tomar esse cuidado, principalmente em paciente alérgico. Sim, a questão desses problemas com os olhos, doutor, normalmente a nossa relação da população em geral, do nosso imaginário, é com a idade. Ou seja, a idade vai chegando, os problemas vão aparecendo e aí a pessoa começa a se preocupar mais. Mas hoje a gente está vivendo num mundo, e agora essa pandemia reforçou isso, dos eletrônicos. Então celular, computador, pessoas que trabalham muitas horas, né, em sequência por conta desse home office maluco que nós estamos vivendo aí, às vezes à noite. Qual que é a expectativa aí para a saúde dos olhos aí nesse mundo pós-pandemia? O que acontece? Primeiro, crianças, a gente tem estudos que mostram que até os 7 anos de idade, a exposição ao tudo que é perto, ao celular, ao computador, você por muito tempo, você gera uma mudança na musculatura que gera mudança na anatomia. Então, aos 7 anos pode até gerar um grau que essa pessoa não teria. Depois disso não existem estudos, mas até lá sim. Então, criança nessa parte é importante. Adultos, a exposição à luz azul de aparelhos eletrônicos pode gerar uma catarata um pouco mais precoce. Quem tem uma tendência, uma genética, a degeneração macular relacionada à idade, essa luz azul também é um dos fatores de risco. Então, é importante essas pessoas ficarem atentas à proteção. Existem aquele filtro de luz azul, tanto do computador como celular, até mesmo óculos, você consegue colocar o filtro de luz azul para proteger quem tem essa exposição mais crônica. Além disso, o olho acomoda mais a musculatura para perto, então ela contrai por muito tempo, causando desconforto, uma dor de cabeça. Então, é importante sempre essa pessoa utilizar, mas dando um descanso. Vamos dizer, usou 1 hora, para 15 minutinhos para relaxar essa musculatura, para dar uma descansada. Você está tendo menos contato com o sol, que gera a dopamina, que também seria importante nesse desenvolvimento de evitar um aumento da miopia em crianças. Então, você está mais fechado. Seria uma outra coisa relacionada. E a lubrificação do olho. Quando você está muito tempo ali fixado no celular, computador, você esquece de piscar o olho.
Então o olho resseca mais. Então aqueles sintomas de ardência, o olho vermelho, é mais comum. Então é importante passar com o seu oftalmologista para avaliar se existe olho seco ou não, se tem a necessidade de utilização de algum colírio. Então tudo isso está relacionado a uma exposição maior aos aparelhos eletrônicos nessa época. Sim, com certeza, e ao uso também mais constante disso. Doutor, duas observações aí na sua resposta. A primeira, essa questão do colírio. O brasileiro ele é conhecido, né, por um povo que gosta de um remedinho. Não pode ter a chance que já quer comprar. Sim. E já quer usar. Essa questão do colírio é muito comum, você vê muita gente, e na maioria dos casos sem nenhuma indicação. Fala um pouquinho pra gente dos prós e contras. Sim. Desse uso deliberado, né, do colírio, por favor. Eu acho que qualquer medicamento deve se tomar cuidado. Colírios, como por exemplo, existem colírios como vasoconstritores, são aquele colíriozinho da farmácia que é vendido que deixa o olho mais branquinho. Existem efeitos colaterais, então não deve ser usado. Por quê? Por fazer a vasoconstrição dos vasos do olho, por isso ele fica branco. Só que fazendo a vasoconstrição a longo prazo, ele é drenado para o nariz, que tem vários vasos, e vai para o resto do corpo. Então um paciente hipertenso, que já tem essa propensão a ter aumento da pressão arterial, pode gerar esse problema. Existe o efeito rebote. Você pinga aquele colírio e fica com o olho branco e depois vem o olho mais vermelho ainda. Então existe esse efeito rebote. Então, além de colírios como corticoides, que podem aumentar a pressão do olho, causando glaucoma secundário, e uma catarata, que também é causada pelo uso de corticoide indiscriminadamente, que também, em muitos casos, é vendido sem receita. Então, deve-se tomar muito cuidado com qual colírio está sendo usado e comprado. Deve-se passar em consulta com o seu oftalmologista, que não é o mesmo colírio que faz bem para uma pessoa, vai fazer bem para você, pode ter um efeito colateral para você muito maior. Então, todo o problema e toda a queixa deve ser avaliado pelo seu médico antes da medicação. Daqui a pouco, doutor Daniel, tenho certeza que vai aparecer alguma receitinha caseira também. Nós vamos comentar sobre isso também para poder falar. Nós vamos precisar fazer um rápido intervalo no nosso bate-papo. Quando o assunto é agradável, a conversa é boa, o tempo passa rapidinho. Mas olha, aproveita essa parada para mandar sua pergunta, mandar sua participação pelo telefone, o código 11 é o 3337-5886, ou lá no meu perfil do Instagram, o @zeca_pereira. São 2 minutinhos de intervalo, elabora sua pergunta e manda para a gente poder conversar aqui no próximo bloco, tá certo? Consulta ao doutor vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, estamos de volta com o Consulta ao Doutor, depois de um intervalo bem rapidinho. Hoje nós estamos falando sobre isquemia ocular, recebendo aqui no nosso estúdio com muita alegria o oftalmologista Dr. Daniel Camelotti, ele que tem nos ajudado a entender sobre o tema e tem explicado várias outras questões relacionadas à saúde do nosso olho. Dr. Daniel, vou começar esse bloco aqui com 3 perguntinhas que chegaram pelo nosso telefone. Tá bom? Para a gente poder iniciar e depois falar um pouquinho mais sobre isso também. Primeiro, a pessoa não quis se identificar. Ela pergunta o que é a doença DMRI exudativa. E aqui no intervalo, até pelo tempo do doutor, eu falei, deve ser aluno dele, porque a pessoa conhece. Do que ela está querendo saber, doutor? Então, a DMRI é a sigla da degeneração macular relacionada à idade. Exudativa por quê? Porque existe a forma úmida exudativa e a forma seca, são 2 tipos. Tá. Então essa degeneração macular relacionada à idade, ela é relacionada ao quê? A idade, a genética e paciente fumante. Então são os 3 principais fatores de risco. E a forma seca, o que seria? São depósitos de radicais livres que acontecem na retina, que a gente chama de drusas, e essas drusas vão aumentando com a idade, mas principalmente nessas pacientes que têm essa genética. Então esse aumento de drusas pode acontecer gerando ou a forma seca, com o aumento dessas drusas e uma cicatriz central, ou a forma úmida, que seria a formação de uma membrana, que a gente chama de membrana neovascular subretiniana, tá? Que ela vai surgir debaixo da retina, vai aparecer e vai começar a vazar e sangrar, por isso é exudativa. Para a forma úmida, já existe um tratamento com uma injeção de antiangiogênico, que é o anti-VEGF. A gente faz essa aplicação para secar essa membrana. Mas é um tratamento crônico, porque esse medicamento passa o efeito e a gente tem que ir repetindo conforme essa membrana voltar. Já a parte seca, existem vários estudos, mas ainda não existe um tratamento na prática. Existe um complemento vitamínico para poder diminuir esse depósito de radicais livres, diminuir a rapidez de evolução, mas ainda estudos sobre essa forma seca. Mas a exudativa, existe um tratamento, claro, deve ser avaliado caso a caso, se existe indicação ou não, mas seria com essa injeção intravítrea dentro do olho com esse medicamento para agir nessa membrana que está vazando bem no centro da visão.
Doutor, vou fazer aqui uma pergunta aqui, o doutor até colocou no finalzinho aqui, mas por favor não me julguem, né, daquela pergunta da pessoa que tem pavor, né, da injeção aí, como é que funciona isso? Então, assim? tem até uma imagem, depois eu vou mostrar no finalzinho, tem uma imagem nos tratamentos que a gente faz uma aplicação mais ou menos a 3 milímetros, vamos dizer, do colorido do olho, do íris, da íris. Então você vai injetar, é uma agulhinha mais fina do que a de insulina, para que o medicamento entre aqui atrás e fique misturado nesse vítreo, que é o gel, e aí ele vai continuar agindo porque ele precisa chegar aqui atrás, na retina. Se você coloca um colírio, ela não tem permeabilidade para chegar ali. Então você precisa injetar aquele medicamento. Só que assim, a injeção é feita com anestesia, os pacientes, foi como você falou, quando fala injeção, fica assustado, mas quando faz, a maioria fala, nossa, eu achava que ia ser muito mais complicado, mas os pacientes costumam relatar isso. Mas é um medicamento que depois de um tempo tratando, o paciente mesmo sente que está voltando e fala, doutor, estou sentindo de novo, acho que está na hora de fazer aquela aplicação. Então, a gente sabe que o que ele sente, o que é necessário, o que melhora, o que pode melhorar a visão, o custo-benefício, o risco-benefício é muito grande, vale a pena. É mais o pavor mesmo, Sim. Mas a necessidade fala mais alto nessas horas, né? Outra telespectadora, ou telespectador que não quis se identificar, ele fala o seguinte: sinto muita dor no fundo do olho, já fez vários exames, mas nunca deu nada. E ele fala que ele só consegue aliviar tomando anti-inflamatórios. Ele gostaria de saber o que pode ser e se tem algum colírio que pode ajudar. Na pergunta dela a gente consegue identificar aquilo que a gente comentou no final do bloco anterior, né, da automedicação. Sim. Não tem nem como indicar, não tem, né? Primeiro que pode ser um problema que não seja nem oftalmológico. Em grande maioria dos casos, esse problema atrás do olho não é nem oftalmológico. Às vezes, o fundo do olho que ele diz é uma sinusite, às vezes pode ser algum tipo de cefaleia, algum tipo de dor de cabeça, até mesmo a dengue, que a gente vê, um dos principais sintomas é a dor retroocular. Então, não quer dizer que seja um problema oftalmológico, claro, deve ser avaliado, deve ser visto que se existe a causa, mas em muitos casos essa dor atrás do olho não é nem oftalmológico, e sim tem outras causas que devem ser avaliadas. Outras consequências. Obrigado, viu, pela pergunta. E a gente sempre reforça aqui, todo o programa a gente fala, as orientações que são dadas, elas de modo algum substituem a consulta e a visita a um especialista, tá bom? Inclusive, o Dr. Nelson citou aqui muito bem, vale muito e tem que conferir, fazer um diagnóstico direitinho do que está acontecendo, tá certo? A Maria de Nova Iguaçu, lá no Rio de Janeiro, ela fala que ela tem diabetes e catarata. E ela gostaria de saber quais são os riscos dela perder a visão. Com catarata nos 2 olhos ela tem. Ela fala que o marido tem glaucoma e tem medo de perder a visão também. Existem riscos nesses casos, doutor? Então, dizendo também, eu posso mostrar o que acontece. Pode. A catarata acontece no cristalino, que seria aquela lente transparente nessa localização. Já o diabetes costuma acometer a retina, que é aqui atrás do olho. Então, a cirurgia de catarata não vai ter influência na retina. A influência que tem, assim, você fazendo a catarata, você tem que ter o diabetes controlado para poder operar. Você fazendo a catarata, você vai facilitar o acesso até para o exame oftalmológico da retina. Se você tem uma catarata muito grande, você nem consegue ver a retina no exame. Então, até para você fazer os tratamentos com laser, um acompanhamento da retina, você precisa operar a catarata para você ter visualização daquilo. Então, operar a catarata vai ajudar no tratamento da retina. Em muitos casos, a cirurgia da catarata é até feita no mesmo procedimento da vitrectomia, que é a cirurgia da retina quando tem sangramento, descolamento de retina. Mas assim, é importante ela entender que catarata é uma coisa que é mais para frente do olho e a retina é atrás do olho. E depende muito em qual fase do diabetes ela está. Existe aquela não proliferativa leve, moderada, severa, e a proliferativa que pode ser mais severa. Então depende muito disso. Se ela já tem uma isquemia, que é o que a gente está falando, que é mais difícil a reversão, porque a isquemia já, vamos dizer, uma sequela. E existe, vamos dizer, no diabetes, uma fase inicial, mas que tem um edema. O edema macular, que seria no centro da visão, o tratamento seria também, provavelmente, relacionado a essa parte de injeção de anti-angiogênio que vai agir nessa diminuição do edema. Então depende em que fase ela está, qual o problema do diabetes que ela tem e o quanto de catarata que ela tem. A hora de operar depende muito de quanto que está atrapalhando a qualidade de vida dela e o quanto atrapalha a visualização e acompanhamento da retina. Sim, obrigado, viu, Maria, pela sua participação. Vamos atender uma ligação agora, doutor. Quem vai falar com a gente é a Cátia. A gente estava lá em Pernambuco, agora nós vamos lá para Santa Catarina, lá para Joinville. Cátia, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Consulta ao Doutor. Consegue me ouvir bem? Alô, Cátia, tá me ouvindo?
Agora eu tô te escutando, Kátia. E você, tá me ouvindo direitinho? Tô. Boa, Kátia. Então tá bom. Olha só, o doutor Daniel também já te escuta. Pode ficar à vontade para fazer a sua pergunta, por favor. Tá. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o programa, porque eu adoro. Eu amo esse programa. E esse médico aí, que pra mim, ele é o melhor do mundo. Porque ele explica bem as coisas. Então, meu caso é o seguinte. Eu tive uma retinopatia hipertensiva e deu um cruzamento patológico. Mas os médicos não falaram nada pra mim. Eles só falaram o seguinte: você tem que cuidar da sua pressão, cuidar da sua pressão. Mas daí eles mandaram eu fazer um exame de glaucoma, sendo que a minha família não tem glaucoma. E ele disse que eu tinha que fazer uma cirurgia para evitar o glaucoma. Então, eu queria que o doutor dissesse para mim, existe isso? Muito bom, Kátia. Obrigado, viu, pela sua participação. E aí, doutor, agora a responsabilidade está grande para explicar agora, hein, depois do elogio, hein? E aí? Então, Kátia, eu primeiro agradeço o elogio, né? O glaucoma não costuma ter associação com a hipertensão ocular, com a hipertensão arterial. Tá. Glaucoma e hipertensão ocular é um fator de risco para o glaucoma. O que é o glaucoma? O glaucoma, como eu expliquei, é uma neuropatia óptica. Ela vai acometendo as fibras nervosas do fundo do olho, fechando o campo visual, e isso na maioria das vezes é silencioso. Só que a pressão do olho alta é um fator de risco, é o principal fator de risco para que isso aconteça. Então, só que isso não tem associação direta com a pressão arterial. Essa retinopatia hipertensiva é um problema na retina relacionado aos vasos pela pressão arterial, certo? Então, esse cruzamento patológico é onde acontece o cruzamento da artéria com a veia no fundo do olho. É nesse local que na maioria das vezes tem oclusão venosa, que eu trouxe agora. Eu não sei nem se tem a imagem, as primeiras imagens são relacionadas à retina e à oclusão venosa. Eu posso até emendar explicando isso para ela. Vou até pedir para o Walter preparar aí, Walter, as imagens. Quando o doutor terminar a explicação, sim, a gente já coloca lá então. E esse cruzamento AV patológico é um dos... a gente diz que tem várias sequências, vários estágios. Então começa a retinopatia hipertensiva leve, que tem uma alteração na tortuosidade dos vasos, o calibre dos vasos. Depois desse cruzamento patológico, é que onde acontece esse cruzamento, existe um afinamento e vamos dizer, querendo acontecer uma obstrução. A passagem de sangue ali já está diminuída. Então, já seria mais moderado essa retinopatia hipertensiva. Então, deve-se tomar cuidado com o controle da pressão arterial, que controlando a pressão arterial, que vai evitar uma evolução. Aqui seria uma retina normal, tá? No meio, ali amarelo, no meio seria a mácula por onde a gente enxerga. Certo. Ali que acontece a degeneração macular na maioria das vezes, o edema de mácula do diabetes. E ali o amarelo, uma bolinha amarela, é o nervo óptico. É ali que a gente vai ver algumas alterações do glaucoma. Aquele branco dentro do amarelinho é a escavação. Quando essa escavação começa a aumentar, a ficar mais profunda, a gente começa a ter uma suspeita do glaucoma. Não quer dizer que todo mundo que tenha isso tenha glaucoma, mas a gente deve avaliar. Então, no caso dela, provavelmente foi pedido os exames para investigar o glaucoma. Mas não tem nada a ver com aqueles vasos que saem dele, que são os vermelhinhos, que é ali que a gente começa a ver a retinopatia hipertensiva. Então, não costuma ter associação. Então, a retinopatia hipertensiva dela é uma coisa que deve ser controlada a pressão arterial e a parte da avaliação do glaucoma deve ser investigada a pressão intraocular, a espessura da córnea ou nervo óptico com o fundo do olho, para saber se existe o glaucoma ou não, para saber se deve se fazer o tratamento ou só acompanhar. Sim, uma outra questão. Ô Walter, pode colocar outras imagens aí no ar, porque o doutor ele pode explicar e a gente vai conseguir visualizar. Aqui seria o exame de angiofluorescencinografia, é a mesma retina e o contraste que acontece nesse exame. A gente vê que a mácula, e ali está tudo branquinho. Seria o quê? O contraste está passando por aqueles vasos normalmente. A gente vai tirando as fotos e esse contraste que é feito na veia amarelo, certo, que é a fluoresceína, vai preenchendo todos esses vasos de forma normal. E a gente vai vendo que nas próximas fotos vai existir uma obstrução dessa passagem. Então aí que a gente vai começar a ver a isquemia em várias doenças. Muito bom. Pode colocar, Walter, pedir para o João, né? O João, nosso diretor, aí, colocar também as outras fotos na sequência. Que daí o doutor consegue explicar exatamente esse movimento aí que ele vem falando, né? Dessa isquemia, nós vamos conseguir visualizar, que é algo raro, né? A gente não fica falando aqui, às vezes visual fica muito mais bacana, né? Aqui seria um exemplo da oclusão venosa. Ali à esquerda a gente pode ver que tem uma hemorragia localizada, então seria uma oclusão de um ramo venoso da retina
Já no direito, você vê que uma hemorragia extensa na retina toda. Você nem consegue visualizar onde está o nervo óptico, onde está a mácula. Então, existe oclusão de ramo e oclusão venosa da central da retina. Isso seria muito comum, a principal causa é a pressão arterial mal controlada. Tá. O que acontece? A gente sempre associa com um AVC no fundo do olho. É como se estourasse um vasinho e esse vasinho pode causar edema macular, que seria tratado se existisse aumento da espessura, e isquemia. Se existe uma isquemia significativa a ponto de gerar novos vasos, que a gente chama de neovasos, a gente precisa tomar cuidado para tratar nessa região isquêmica com laser, para evitar que isso cause hemorragias e complicações. Então, isso seria um exemplo da oclusão de ramo, ou oclusão venosa da retina, relacionado principalmente à pressão arterial alta. O glaucoma pode gerar isso quando é muito avançado, mas além de, como eu falei, doenças de coagulação também pode acontecer, até mesmo, não citei, mas raramente até o uso de anticoncepcionais em alguns casos podem gerar uma oclusão de um vaso da retina. Caramba. Então você nunca pode descartar, você deve conversar com o seu ginecologista se existe algum fator de risco, algum problema. A maioria das vezes não ocorre, mas eu acho que é importante sempre ser investigado a causa, que são várias causas dessa oclusão venosa. Sim. Walter, João, sempre que tiver uma imagem pode colocar, inclusive já está aí. Aqui seria o exemplo real de uma oclusão venosa. A gente vê o quê? Lá em cima, vocês conseguem perceber, isso é a periferia da retina, é lá na periferia. Existe um vasinho ali, isso, no final daquele vasinho existe um branquinho com um novelo. Isso são os neovasos. Ali embaixo é a angiografia preenchendo esses vasos. Você vê que o contraste está vazando ali. E existe um preto naquela região. Aquele preto que não tem o contraste é a isquemia. Aquela área ali não está sendo perfundida pelo sangue. Então, ocorreu a obstrução, não está chegando sangue ali e aconteceu a isquemia, gerando esses neovasos que em muitos casos podem sangrar e podem gerar complicações como hemorragia, vários problemas, até mesmo a cegueira, precisando ser tratado e fazendo a profilaxia com laser, com injeção e em alguns casos até com a vitrectomia para limpar essa hemorragia quando acontece. A gente falou dessa visita regular no oftalmologista para acompanhar, para saber o que está acontecendo. No caso desse, por exemplo, que a gente tem tratado aqui, o controle é da pressão mesmo. Pressão arterial. Então, por exemplo, a questão da alimentação, do exercício físico, é esse controle que ela vai fazer da pressão arterial para poder também controlar essa questão ocular. Sim, porque o controle da pressão, eu sempre digo, é controle conjunto com cardiologista, com nutricionista. Em muitos casos você acha que a minha pressão é boa. E aí você vai fazer aquele mapa e vai ver que durante o sono você tem uma apneia do sono e acontece aquela variação muito grande, aquela brusca de aumentar a pressão e diminuir. Isso pode gerar também uma oclusão venosa. Isso pode gerar, a gente chama de neuropatia óptica isquêmica também, que é um problema no nervo óptico que também está relacionado, em alguns casos, ao aumento da pressão arterial. Então, tudo isso, tanto no nervo como na retina, pode estar relacionado à pressão arterial, que deve ser controlada conjuntamente com o seu cardiologista. Sim, a gente está vendo exatamente a ligação de tudo. Aqui é uma oclusão também, só que não da veia, é da artéria da retina. Nesse caso, a gente vê que a retina toda está pálida e a gente chama de mácula em cereja. Aquela região central, ela fica mais, você chama mais atenção e parece uma cereja mais vermelha. Aqui, a visão é muito ruim. E a chance de reversão da oclusão da artéria é pior do que da veia. Seria um caso mais avançado. É muito mais avançado. Ocluir a artéria, existe uma isquemia muito maior. Então a chance de reversão é mais difícil do que a oclusão venosa. Então aqui seria uma oclusão da artéria da retina. No caso aí é que a pessoa já chegou com esse problema muito avançado. Ela não fez essa profilaxia, não se preocupou antes. Sim, né? E aí aqui também as causas seriam o quê? Problema na carótida, que teve obstrução, aconteceu a oclusão da artéria. Tem casos até como a gente chama de arterite temporal, que seria uma doença que pode causar também esse problema da oclusão da artéria da retina, problema da neuropatia óptica, tudo isso está relacionado, tudo junto. A pressão arterial, obstrução da carótida, então a gente avalia com o cardiologista, fazer um Doppler, ver se existe alguma obstrução, porque tudo isso, esse sangramento, essa isquemia, pode gerar até vasos indo para frente do olho, gerando aí sim um glaucoma. Mas não no caso primário, sim secundário a todos esses problemas da retina, que esses vasos chegaram na frente do olho, ocluíram os ralinhos por onde passa o líquido e aumentou a pressão do olho. Então isso é secundário ao problema da retina. Colocamos mais uma imagem. Aqui também é uma oclusão da artéria da retina, só que teve um ramo que a gente chama de cílio retiniana que foi preservado ali no meio. A gente vê que o contraste da angiografia continua passando só naquela faixa,
mas em toda aquela região de cima e de baixo, parou de passar aquele contraste branco que a gente mostrou na frente, que é a fluorescência. Então aqui teve uma oclusão da artéria da retina, preservando essa região central, mas que a visão também provavelmente está acometida. Já está acometida também, né? Vamos atender mais uma ligação, mais uma telespectadora. Quem vai falar com a gente agora é a Maria de Lourdes, ela é aqui de São Paulo, capital. Maria, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. Está conseguindo me escutar direitinho? Muito bom, Maria. Nós também estamos te escutando. Dr. Daniel também. Pode ficar à vontade para fazer a sua pergunta, por favor. Então, como eu já disse que eu fiz essa operação em agosto de 2019, mas eu não sei, parece que a vista não ficou legal, né? Ele mandou pingar um colírio aqui e eu estou pingando, de vez em quando eu pingo, só quando eu vejo assim muito passada eu pingo uma tal de cistane, né? Tá. Maria, que procedimento que você realizou? Como assim? A cirurgia que ele fez, né? Você falou que fez uma cirurgia, mas qual que foi? O que você tinha para fazer? Da catarata. Da catarata, pronto. É que você estava falando com o pessoal da produção, Maria, por isso que eu estou perguntando, eu não tinha escutado antes. Obrigado, viu? E aí, doutora, ela fez uma cirurgia da catarata, agosto de 2019, tá pingando ali um colírio de vez em quando, né, que ela falou, mas ela não tem visto muito resultado. Como eu expliquei, dona Maria, o olho não é uma coisa só. A catarata está localizada naquela região. Se o paciente tem um diabetes, teve um problema de uma oclusão da veia da retina, um edema na mácula, alguma alteração em outra parte do olho, como a retina, ou então mesmo na córnea, tem um ceratocone, existe uma cicatriz na córnea que não melhora, o procedimento da catarata, a lente implantada pode ter sido perfeita, mas existem alguns outros problemas, como eu falei, o glaucoma, que é um problema no nervo óptico, um problema na retina, que podem impossibilitar de uma melhora maior do que essa. Então a cirurgia pode ter ficado perfeita da catarata, se não tivesse feito, provavelmente a visão estaria pior, porque é como se fosse um vidro sujo que tirou e trocou por uma lente nova, mas que existem outros problemas oculares que podem também baixar a visão. Então deve ser investigado se não existe algo mais que possa estar atrapalhando a visão dela e acompanhar com o médico dela, saber como utilizar esse colírio de uma forma correta. Eu imagino que não de vez em quando, mas assim, da forma correta que for indicado. Mas deve ser conversado com o médico que realizou a cirurgia para saber o porquê que não existe essa melhora 100%, que ele com certeza vai explicar para ela. Doutora Daniel, vou aproveitar essa questão do colírio e fazer a pergunta da Neide Teixeira, que ela mandou aqui pelo Instagram. Ela quer saber se o colírio usado para alívio de irritação e secura ocular pode ser usado sempre. Tem algum problema do uso contínuo disso? E a orientação, obviamente, de procurar o médico para que ele determine o período, não é isso? Primeiro tem que saber o porquê do ressecamento ocular. Como a gente estava explicando, nesse período usa mais computador, ar-condicionado, tempo muito seco. A menopausa pode ser uma causa do olho seco, até mesmo problemas reumatológicos, como a artrite reumatoide pode gerar síndrome de Sjögren. Então, às vezes não é só olho seco sozinho, às vezes existe algo associado que deve ser investigado. Então, não é um colírio só que vai ser indicado para todo mundo. Existem colírios sem conservante que devem ser usados com lente de contato, outros que têm conservante não podem ser usados. Tem pessoas que podem usar um tipo, outros não. Então, depende muito do colírio, do paciente, qual o tipo de olho seco, por que tem olho seco. Então, deve ser avaliado também com o seu oftalmologista a causa, o porquê e como ser usado e qual o colírio ser usado no caso dela. Qual maneira de usar. Obrigado, viu, Neide, pela sua participação. Vamos colocar mais imagem aí para a gente poder ilustrar o nosso bate-papo? Aqui, numa forma colorida também, aquela oclusão de ramo da artéria da retina, aquela parte mais pálida ali de cima, dá para perceber que parou de passar o sangue naquela região, também é uma isquemia causada por uma oclusão de ramo da artéria da retina, também com todas essas causas de coagulação, de um aumento da pressão arterial, tudo isso pode causar essa oclusão de ramo da artéria da retina. Pode passar, Walter, por favor. Para a gente colocar mais uma aí, que fica sempre muito didático na explicação do Dr. Daniel, a gente consegue visualizar tudo direitinho aquilo que está acontecendo aí no olho, aquilo que ele falou de todo esse problema de oxigenação, problema na retina, essa questão relacionada à pressão arterial, a diabetes também.
Aqui fica mais fácil de entender também, aqui na retinopatia diabética, né, proliferativa, você vê os vasinhos ali, não dá nem para ver o nervo óptico direito, todos por cima dele, e em qualquer momento, qualquer esforço que você faça, um descontrole da pressão arterial relacionada ao diabetes, esse vasinho pode estourar e sangrar e causar uma baixa visual de um dia para o outro. Como eu falei, tem pacientes que tem isso, a visão é 100%, e de um dia para o outro esse vasinho pode estourar, e aí na sequência acontecer a hemorragia vítrea, tapando toda a visão desse paciente. Doutor, vou aproveitar que apareceu ali uma imagem sobre essa questão relacionada a diabetes. A Roseli, ela pergunta se eu quero saber porque todo tipo de procedimento que tem que ser feito, a diabetes tem que estar controlada. E quem não consegue controlar essa diabetes, como é que faz? A Roseli quer saber. Sim, primeiro pensando na maior chance de infecção. Se você faz uma cirurgia de catarata com diabetes descontrolado, até uma chance de uma infecção, de uma endoftalmite, que é uma infecção grave na particular, pode ser maior. Sim. Então, vamos dizer, uma cirurgia, um tipo de cirurgia, até a cicatrização às vezes pode ser alterada. E na parte ocular, aquilo que eu expliquei, se o diabetes está mal controlado, você pode ter uma hemorragia, algum problema durante o procedimento que você não consegue controlar. Então, eu acho que o controle do diabetes, o controle da pressão, não só o diabetes, o pré-operatório deve ser muito bem feito para que não exista um problema no intraoperatório e no pós-operatório. Então, o pré-operatório sendo bem feito é muito importante para ser feita a cirurgia. Com certeza, Roseli. Obrigado, viu, pela sua pergunta. E aí, doutor, o que nós estamos vendo? Aqui a gente vê os neovasos ali estourando, o branquinho que estava tudo dentro dos vasinhos, a gente não consegue nem perceber mais onde é que ele está. Então, está vazando esse neovaso e a gente vê que nesse momento deve ser tratado logo com laser, porque se não for tratado, o laser vai fazer esses neovasos regredirem. E é isso que vai evitar complicações como hemorragias e tudo. Então esse aqui é uma neovascularização imensa que deve ser tratada para evitar complicações. O que a pessoa que está naquela situação ali, o que ela vai perceber na vista? Em muitos casos aqui, nada. Você pode ter uma visão 100%, mas como eu falei, de um dia para o outro esse vasinho está ali. Ela pode fazer um esforço maior ou der um pico hipertensivo, aquele vasinho estoura, e aí causa uma hemorragia que fecha a visão. Então a visão pode ser 100% e de um dia para o outro virar vultos. Por isso a necessidade do controle. O diabético às vezes não percebe essa velocidade de evolução, Sim, a evolução. O quanto está evoluído e não faz nada. Mas nessa época aqui já poderia ter feito um laser que evitaria esse sangramento, evitaria uma proliferação, uma isquemia maior, causando uma cegueira que às vezes é irreversível. Não consigo nem imaginar o susto do paciente. Aqui a proliferação que é atração. Aqueles vasinhos geram um crescimento fibrovascular que causa tração. Então, ali, a gente também fica meio perdido no nervo óptico, está causando uma tração, e isso pode gerar um descolamento tracional da retina. E aí, esse aqui pode gerar sangramento, descolamento, e a baixa visual aqui vai aumentando. Então, o paciente que enxergava... Agora, isso aqui, com o tempo, vai aumentando. O paciente, quando procura, já está nessa fase, aí já começa a ficar mais complicado o controle. O laser aqui ajuda, mas em muitos casos, em várias regiões você não consegue mais fazer o laser. Então, às vezes, é necessário ir para a cirurgia de vitrectomia, que aí sempre a gente tem que pesar o custo-benefício. O laser, sendo feito antes, evitaria uma cirurgia de vitrectomia. Tem uma tendência em acometer um olho primeiro, depois o outro, às vezes os dois, tem um padrão ou não? Na maioria das vezes, como é algo sistêmico, costuma acometer os dois olhos de uma vez. Só que existem alguns fatores protetores de cada olho. Vamos dizer, uma cicatriz de toxoplasmose foi visto que era um fator protetor. Por isso, lá atrás, foi visto que o laser agiria bem nisso, que um paciente que teve toxoplasmose tinha uma cicatriz em um olho, diabetes, e o outro não. E viu que o olho que tinha cicatriz da toxoplasmose, o diabetes evoluiu mais lentamente do que o outro, que não tinha cicatriz. O nervo óptico também, existe uma atrofia, então existem fatores protetores, mas são raros. A maioria dos casos acometem igualmente os dois olhos, mas o sangramento costuma ser a maioria das vezes um olho, depois o outro, depois qual que vai estourar primeiro. Mas na maioria das vezes o estágio de evolução é mais ou menos parecido dos dois olhos. Parecido, muito bom. Ó, nós vamos precisar fazer mais uma paradinha no nosso bate-papo, para isso que é nosso último intervalo, mas ainda tem mais consulta ao doutor na sequência, hein? Aproveita essa parada, elabora a sua pergunta e envia lá no meu Instagram, no @zeca_pereira. Manda a sua pergunta, manda a sua dúvida, o seu relato no próximo bloco. Nós vamos fazer aqui uma rodada de perguntas e respostas com o doutor Daniel, tá bom? O intervalo é rápido, consulta ao doutor vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito
Muito bom, estamos de volta com o Consulta ao Doutor para esse que é, infelizmente, o nosso último bloco, mas a gente ainda tem muito tempo para conversar sobre o nosso tema de hoje, né, falando sobre isquemia ocular, saúde, né, dos nossos olhos, recebendo aqui no nosso estúdio com muita alegria o oftalmologista Dr. Daniel Camelotti, ele que tem nos ajudado a entender sobre o assunto. Doutor Daniel, antes de eu pegar aqui algumas perguntas que chegaram pelo Instagram, vamos para a parte dos elogios também, né? Para a gente poder ficar tranquilo. Olha só, a Vanusa elogiando o nosso bate-papo, elogiando as explicações do doutor também. A Sandra falando que ela precisa atualizar a consulta dela com o oftalmologista, vai esperar a pandemia passar para procurar o médico também. A Selma, lá da Bahia, mandando um abraço, dizendo que também está curtindo bastante o nosso bate-papo aqui. Obrigado, viu, Selma, pela sua participação. Vamos mostrar as imagens, por favor, dos tratamentos. E aí, doutor, fala um pouquinho pra gente aí. Aqui a gente vê um tratamento, um laser que foi feito. Então, todos esses pontinhos brancos é cada foco, um tirinho de laser que foi feito nessa região. Então, a gente diz que no paciente diabético, a gente costuma fazer algumas sessões de laser. Então, a cada sessão você faz mais ou menos uns 500 tirinhos desse para o paciente conseguindo fazer, tá? E você precisa preencher toda aquela área isquêmica. Não adianta você fazer naquela área que tem um vaso, porque aquela área que tem um vaso, se você fizer, é até pior, porque vai induzir o sangramento. Você pode ter o sangramento até com laser, porque entre uma sessão e outra o paciente pode descompensar, pode fazer um esforço, mas esse laser deve ser feito em toda a retina. É feito com esse aparelho, não é cirúrgico, é num ambiente ambulatorial com uma lâmpada de feno, e esse laser, que os riscos são muito menores do que os benefícios. Então deve ser feito em toda essa área isquêmica para diminuir a proliferação desses neovasos e evitar hemorragias, descolamentos de retinas e a cegueira, principalmente nesses casos diabéticos, na grande maioria dos casos. A gente vai mostrar também daqui a pouquinho a questão da injeção também, doutor, que o doutor comentou. A Selma, ela mandou aqui, ela fala o seguinte: ela descobriu em março que ela tem uma pequena escavação ocular e ela vai usar pro resto da vida um colírio que foi receitado de 12 em 12 horas, tá? Ela explica aqui direitinho, para dar os parabéns pelo programa também. Explica pra gente, doutor, o que é essa escavação ocular? Escavação ocular é aquele nervo óptico que eu mostrei no começo do programa, que é aquele rosinha e tinha um branco no meio. Esse branco no meio, quando ele está um pouco aumentado, a maioria das vezes, em média, ocupa 30% daquele rosinha. Só que tem paciente que tem até fisiologicamente essa escavação um pouco aumentada. Mas essa escavação aumentada é um sinal, um fator de risco que você deve levar em consideração para investigar o glaucoma. Então, provavelmente foi vista essa escavação aumentada, foi avaliada a pressão intraocular dela, foi feito o campo visual, em muitos casos é feito o OCT, que avalia as fibras nervosas, e esse colírio seria provavelmente para abaixar a pressão do olho, evitando o avanço desse glaucoma, evitando também o aumento dessa escavação, diminuindo a perda do campo visual. Então, o que perdeu é difícil a gente restabelecer, você conseguir trazer de volta o que perdeu do campo visual, mas de agora em diante, usando o colírio necessário, até baixar a pressão, você estabiliza aquele glaucoma daquela pessoa. Muito bom. Doutor, uma pergunta que chegou aqui da Lídia, eu não consegui aqui entender a cidade, mas ela fala o seguinte: tem alguns dias que apareceu um problema no meu olho esquerdo, e ela cita que é como se tivesse alguma coisa pendurada, que fica passando de um lado para outro. Ela fala que ela teve 2 AVCs isquêmicos. Tem essa relação? O que pode ser? Se tem alguma relação, né, com essa questão do AVC aí? Tá, pode ter relação ou não. Primeiro, não tendo relação pode ser o quê? Uma mosca volante. Essa mosca volante seria esse gel que preenche o olho, e esse gel ele pode desorganizar. Quando ele desorganiza, é que ele se soltou da retina, e quando ele se solta, você pode ver essa mosquinha passando de um lado para o outro. E deve ser avaliado com mapeamento de retina. E como ela teve um AVC, teve uma pressão alta arterial que pode gerar uma hemorragia. E a hemorragia também pode gerar sintomas, então é necessário fazer um mapeamento de retina com o especialista para tirar essa dúvida. Muito bom, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a saúde dos nossos olhos, mas vem aqui rapidinho comigo, vamos retomar o nosso bate-papo sobre a saúde dos olhos. Doutor Daniel, separei uma perguntinha que chegou aqui pelo Instagram, da Rosana. Ela fala o seguinte: eu já fiz 2 cirurgias para deslocamento de retina e elas foram feitas com sucesso, e outra cirurgia para catarata, melhor dizendo.
mas ela fala que está com estrabismo e ela quer saber se ela pode fazer outra cirurgia. Tem um limite de procedimentos para essa questão ocular? Primeiro deve ser visto qual foi a causa do descolamento, se ele está bem, se a catarata ficou boa. E o estrabismo, às vezes, é causado por uma baixa visual. Então, se ela tem uma baixa visual, pode gerar o estrabismo. Então, primeiro deve ser visto a causa do estrabismo e se tem indicação da cirurgia pro estrabismo. Vamos dizer que, em alguns casos, você pode ter um limite de músculos que você pode mexer no estrabismo. Mas cirurgia de descolamento deve ser avaliado qual o problema, se existe chance ou não de reversão, depende de caso a caso. Então, mais uma vez, eu acho importante conversar com o médico que fez a cirurgia. Muito bom. Sobre essa questão até da isquemia, doutor, o José, ele manda o seguinte, que ele fala que constantemente o olho fica vermelho, parecendo que sofreu esse estouramento que a gente mostrou dos vasos, assim. Esse é um sintoma, essa vermelhidão, ou não? A retina, na verdade, a gente não vê. A gente só consegue ver com uma lente. O médico consegue ver com uma lente. Então, provavelmente, se ele está vendo, esse olho vermelho, a gente já falou num programa, o olho vermelho tem diversas causas. Como a gente falou, conjuntivite, pode ter sido até uma uveíte. O olho vermelho no branco do olho, uma mancha vermelha como essa, deve ser avaliado se a pressão dele não está alta, porque pode ter um estourado vazio dessa parte branca do olho, ou até mesmo fez algum esforço. Então, deve ser avaliado como é esse olho vermelho e o porquê desse olho vermelho. Mais uma vez, é importante avaliar em consulta com um oftalmologista para saber a causa. A Sueli de Piracicaba faz uma pergunta semelhante, que ela fala que o olho fica com manchas que parecem de sangue. E ela relata até há muito tempo, né? Ela fala que 15 anos que ela percebe isso, já é um tempo considerável. Essas manchas tem alguma relação com também essa mancha, provavelmente, que ela vê não tem a ver com a retina, mas se for uma mancha vermelha no branco do olho, pode ter a ver com o aumento da pressão arterial, porque estourou um vasinho. Mas não quer dizer que tenha tido isquemia na parte da frente do olho, é diferente da retina. Mas tem que ver o que é esse olho vermelho, como é esse olho vermelho e o porquê desse olho vermelho. Por isso a importância de passar em consulta com o oftalmologista. Com certeza. Walter, vamos preparar as imagens também da injeção que o doutor citou aqui durante o programa, para a gente poder ver, agora ainda nesse bloco, para a gente poder mostrar também, ilustrar nisso que o doutor falou. Doutora Rosângela, ela quer saber por que aqueles colírios gostaria de saber sobre colírios para lubrificar os olhos. Qual é a importância deles e como eles podem ser usados? Então, como eu tinha falado, primeiro saber o porquê o olho é seco, porque existem causas sistêmicas, o quanto o olho é seco e qual colírio você pode usar. Então, não é todo colírio que pode ser usado por todos os pacientes. Como eu tinha falado, lente de contato, deve-se evitar os conservantes. Tem pessoas que não podem usar muito conservante, tem pessoas com alergia, algum tipo de colírio. Então, cada colírio existem mais fortes, mais fracos, depende do quanto é seco o olho, qual colírio vai necessitar e qual a causa do olho seco. Muito bom, olha só, a Aparecida também mandando os parabéns, elogiando muito o nosso bate-papo. A Maria Núbia também, adorando o programa, excelente programa. Temos aquelas imagens, Walter, para a gente poder mostrar? Essa é a injeção intravítrea, tá, então fica mais fácil de entender. Vamos lá, doutor. O que acontece? A gente coloca uma seringa com uma agulhinha bem fininha, naquela parte que a gente chama de 3 milímetros do limbo, que é aquela parte da frente do olho, do colorido, e você injeta esse medicamento naquele gel, que eu falei, que é o vítreo, e ele vai ficar agindo ali durante um tempo, uma média de 1 a 2 meses, para agir principalmente em quê? Nos neovasos, que ele vai conseguir enxugar esses neovasos, mas ele não vai conseguir enxugar de uma forma definitiva. Passou o efeito dele, os neovasos vão voltar. Por isso a importância de você associar o tratamento com a injeção intravítrea e o laser, que o laser vai evitar voltar e a injeção intravítrea vai enxugar naquele momento. Além de, nesse caso, como a degeneração macular, que existe aquela membrana, casos como o diabetes ou oclusão que causa um edema na mácula, um inchaço na mácula também, esse tratamento vai agir desinchando. Então, deve ser avaliado cada caso, mas como eu falei, é um procedimento feito no centro cirúrgico, com todos os cuidados, com anestesia. A gente fala em injeção intraocular, no momento que a pessoa não está acostumada, mas depois que começa o tratamento e vê o resultado, o paciente mesmo fala, eu estou sentindo aquela baixa visual, acho que então ele mesmo sabe o custo-benefício, o quanto é benéfico para ele esse tratamento. Fica mais a questão do pavor mesmo. Se tiver outra imagem, você pode colocar. Esse é como é feito o laser. O laser é feito vindo daqui da frente, né? Aí ele vem daqui, é emitido pela lâmpada de fenda, ele vai vir lá da frente e vai atingir esse laser cada
a gente fala tirozinho de laser, Sim. Você vê que vai marcando com aquela cicatrizinha branca e isso vai ficar definitivo. Por isso o laser é mais definitivo para evitar complicações e a injeção é naquele momento agudo, instantâneo, para enxugar o vaso e até mesmo facilitar o laser para não acontecer um sangramento durante o laser. Então, deve ser visto cada paciente, se é indicado só o laser, só a injeção, o tratamento combinado. Então, depende do caso, se tem só isquemia, se tem isquemia junto com edema. Então, deve ser avaliado cada paciente. Sim, a Sandra, doutor, manda aqui pelo Instagram, ela fala que ela tem 45 anos, diabetes e hipertensão. Ultimamente ela tem sentido uma ardência no olho. E ela pergunta, né, qual exame que pode ser indicado, o que pode ser esse pontinho. É muito difícil falar, mas o quadro que ela apresenta aqui vale muito a pena procurar o oftalmologista, né? Sim, primeiro assim, a ardência não costuma ter tanta relação com o diabetes ou com a pressão arterial, mas mais relacionada a outros problemas. Mas por ter pressão arterial alta e o diabetes, mesmo sem sintoma nenhum de baixa visual, mesmo sem sintoma nenhum, deve ser feito um mapeamento de retina pelo menos uma vez por ano, se não tiver problema nenhum. Se é detectado alguma retinopatia diabética ou retinopatia hipertensiva, em muitos casos a frequência deve ser maior para não deixar perder esse prazo aí de formação de neovaso. Então, depende de cada paciente, mas todo paciente hipertenso e diabético deve realizar o exame de mapeamento de retina pelo menos uma vez por ano. Sim, e vale muito a pena, inclusive a gente já comentou aqui no começo, essa visita regular ao oftalmologista também, para a gente poder controlar essas questões, que o doutor já deixou bem claro aqui. São coisas que dá para fazer uma prevenção, vale muito a pena procurar antes do que deixar a situação. É como a gente tem visto que muita gente, né, uma telespectadora muda 15 anos que tem alguma coisa no olho, Sim. Tem que procurar, porque são casos que dá para tratar, né, Com doutor? certeza. Vale muito a pena também. Tem mais imagem aí, Valtão? Nós finalizamos as imagens aí, não sobreviveu ninguém depois daquela injeção no olho lá, né? O doutor já assustou todo mundo com a injeção também. Doutor, até para a gente poder falar também aqui, tem mais uma imagem, vamos explicar isso aí, doutor? Aqui é um exemplo daquela síndrome isquêmica ocular, que é causada pela obstrução da carótida. A gente vê que também, olhando assim, você fala, a pessoa tem diabetes, ou tem... mas aqui é síndrome isquêmica ocular, que vai causar também uma isquemia, você vê que a falta de irrigação sanguínea causa neovasos, causa baixa visual. Em muitos casos acontece um glaucoma neovascular, que é secundário à formação desses neovasos. E esses casos devem ser acompanhados e avaliados pelo cardiologista, mesmo pelo aquele que vai fazer a avaliação da carótida, e em muitos casos deve ser feita a desobstrução, porque aqui foi feita a avaliação do olho, mas pode estar cometendo também a parte cerebral, a perfusão cerebral. Então essa associação com o neurologista, com o cardiologista é bem importante. Doutor Daniel, até para a gente fazer aqui um apanhado de muitas perguntas que chegaram aqui, muitas delas relatando sinais de dor. A gente já tinha até falado em uma outra pergunta, né, de dor. O doutor falou que talvez não fosse nem o caso do problema no olho. Vamos falar um pouquinho dessas questões da dor relacionada ao olho. Tá. O que pode ser problema ocular quando apresenta dor? Primeiro assim, a dor é muito subjetiva. Às vezes uma ardência a pessoa classifica como dor. Tá. Às vezes a paciente classifica como dor uma dor em aperto, uma dor incessante. Então vamos dizer, um glaucoma primário, você não vai ter sintoma. Você tem a perda de campo visual, mas não sente nada. Mas o glaucoma agudo é quando a pressão vai lá para cima, o normal, vamos dizer, é uma média de 10 a 21, mas ela chega a 40, 50. Então é como se o olho estivesse meio que quase que estourando e existe uma dor intensa, uma baixa visual, o olho bem vermelho. Então é uma dor que causa até vômito na pessoa. Então isso é uma dor intensa, um glaucoma agudo. Às vezes existe uma dor causada por uma inflamação ocular, uma esclerite, que é uma inflamação ocular que pode causar dor, a movimentação. Às vezes uma dor pode ser essa ardência, que não é uma dor tão intensa. Então, primeiro classificar o quanto é essa dor e qual é essa dor, para saber o que está causando. Mas, como eu falei, em muitos casos essa dor não é oftalmológica. Às vezes é uma dor retobulbar, causada por aqui na fronte, por uma sinusite, como eu tinha falado, uma dengue. Mas uma pessoa que fica muito tempo no computador, com aquela acomodação intensa, chega no final do dia, ela pode apresentar uma fadiga ocular, uma cefaleia por essa acomodação, esse esforço intenso que também pode gerar dor. Então, dor é muito subjetivo. Tem várias causas de dor que podem ser oculares ou não, mas deve ser avaliado que em alguns casos a dor vai demonstrar e às vezes é grave ou não. Sim. E eu acho que é importante a avaliação. Eu acho que assim a gente consegue abranger muitas dúvidas que chegaram sempre relacionadas a esse sintoma da dor. Infelizmente o nosso tempo acabou.
A gente fala que tem 1h30 de programa, mas quando vai ver parece que passou, não deu nem 10 minutos de bate-papo. Vou agradecer o Dr. Daniel Camelotti, oftalmologista. Dr. Daniel, obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. Foi um bate-papo incrível, super ilustrado. Acho que todo mundo que viu, aprendeu bastante nessa tarde. Eu que agradeço mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui presente e espero ter ajudado aí com as imagens, com as explicações e estou sempre à disposição de vocês. Com certeza ajudou e em breve estará de volta para a gente conversar mais sobre a saúde dos nossos olhos também. Muito obrigado a você que nos acompanhou, você que participou mandando mensagem, você que só assistiu, infelizmente não deu para falar o nome de todo mundo, que teve muita participação. Eu agradeço bastante o carinho de todo mundo, tá bom? Um forte abraço. Mantendo o isolamento social bacana, não é verdade? Mas cheio de carinho e até amanhã com mais Consulta ao Doutor.